6. Só que nós vamos ler alguns outros versículos, além do que nós lemos a semana toda. Nós falamos muito do versículo 41, vigiai e orai, para que não caiais ou não entreis em tentação, porque foi o texto que o Senhor usou para falar comigo nessa campanha de oração, procurando despertar o nosso coração para o fato de que nós precisamos orar, né? Assim como Jesus orou, diante de uma necessidade muito grande, de ser fortalecido por Deus, nós precisamos orar muito mais ainda, né? Porque, irmãos, quem somos nós comparados a Jesus? Tem alguém aqui que dá para comparar com Jesus? Não tem, irmãos. E Jesus precisou orar, né? E orou muito para que ele pudesse cumprir a sua missão. Você tem uma missão. A Jesus foi dada uma missão, ser o Salvador do mundo. A você e a mim é dada a missão, sermos propagadores dessa salvação, né? Sermos testemunhas de Jesus. E para nós cumprirmos a nossa missão, nós temos que orar, porque se não foi fácil para Jesus, também não será para nós, irmãos. E a oração, quando eu olho para esse texto, a oração ela é o remédio, é a cura para as nossas fraquezas espirituais, porque muitas vezes você está fraco espiritualmente, né? Nós vemos dias em que os crentes espiritualmente eles enfraquecem com muita facilidade, mas nós vamos ler aqui Mateus 26, 31, primeiro versículo vai ser o 31, onde Jesus diz assim, Mateus 26, 31, então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. 3 vezes me negarás. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Tem gente que fala Getsemane, né? Eu não falo Getsemane porque para mim G com E é Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai, aí entra no texto que nós lemos a semana toda, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então aqui nós vemos, irmãos, ninguém nada menos do que Jesus. Só Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, estava aqui orando e orando.
Diz a palavra de Deus que ele foi 3 vezes orar. E essas 3 vezes foi a noite inteira. Então nós vemos, irmãos, que Jesus ele precisou orar. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui para mim, para você, é que a oração é uma necessidade. Você não pode achar que a oração é uma coisa que você faz quando você quer, que a oração é uma coisa, é uma escolha, é uma opção, orar ou não orar. Não, irmãos, oração não é escolha, oração não é opção, oração é uma necessidade que todos nós precisamos desenvolver. E aqueles que oram mais, recebem mais. Aqueles que oram menos, recebem menos. E aqueles que não oram nada, não recebem nada, né? A matemática é muito simples. Tem uma frase que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Irmãos, temos igrejas. As igrejas evangélicas se dividem em várias denominações. Batista é uma delas. Somos cristãos da igreja batista, amém. Qual é a característica do batista predominante? O batista é um estudioso da palavra. É assim que nós somos vistos lá fora. Pergunta para alguém lá fora: como é que você vê o batista? O batista é um cristão que ele se veste de uma maneira mais ou menos parecida com as pessoas que estão lá no mundo, né? E ele é um estudioso da palavra. É assim. Aí você pergunta de um crente da Deus é amor. Diferente. O trem muda. Por quê? Porque lá o negócio é muito rigoroso, principalmente com a roupa, né? Mas o povo ora demais. Para mim pensar aqui numa igreja de oração, primeiro que vem na minha cabeça: Deus é amor. Por quê, irmãos? Porque eu tive uma tia, ela faleceu esse ano, partiu para a glória esse ano, há 2 meses mais ou menos. Da Deus é amor. Pensa num povo que ora. Pensa num povo que ora. Você põe o pé lá dentro, automaticamente você sente a diferença. Porque o povo leva muito a sério a questão da oração. Então eu vejo assim, só que eles, às vezes, em algumas situações, não vão tanto dentro da palavra. Então cada um tem a sua característica predominante. E aí você vê que nesses lugares onde se ora muito, muitos milagres acontecem, né? Muitos milagres, pessoas que andam, que não andavam, pessoas que tinham câncer, dando testemunho que não tem mais o câncer, e assim vai, irmãos. Por quê? Porque não se negligencia o valor e o poder da oração. Nós queremos muito de Deus, dando um pouquinho para Deus. Não funciona assim. Se você quer muito de Deus, você tem que entender que é na proporção. Você tem que dar muito de você para Deus, o seu tempo para Deus, a sua dedicação para Deus. E aqui, irmãos, eu vejo aqui nesse relato aqui, nesse momento do Getsemane, eu vejo aqui o cristão vitorioso e o cristão vacilante. Em Jesus nós temos o perfil do cristão vitorioso. Nos discípulos nós temos o perfil do cristão vacilante, cristão que vacila, né? E eu pergunto para você: você é o cristão vitorioso ou você é o cristão vacilante? Né? Começo fazendo essa pergunta para você fazer no seu coração, para você mesmo. E aqui no versículo 31, nós temos aqui um momento quando Jesus ele começa a falar das revelações. Jesus começa a trazer as revelações do que estaria acontecendo. Eu serei preso, o pastor será preso, as ovelhas, vocês se escandalizarão, as ovelhas serão dispersas. Aí Pedro diz assim: Senhor, é o seguinte, todo mundo vai te deixar, menos eu sou Pedro, né? Eu vou ficar firme até o fim, né? Se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Irmãos, a primeira situação que eu quero destacar aqui para os irmãos é que o crente vitorioso, ele leva a sério as revelações de Deus e se prepara. O crente vacilante não. Houve revelação aqui, irmãos. Jesus falou de revelações, de coisas que iriam acontecer. Falou de coisas que estariam para acontecer, já ali, muito em breve estaria acontecendo. E Jesus, olhando para tudo aquilo, ele se preparou. Opa, vai vir situação de dor para mim,
vai vir situação de prova para mim, vai vir situação de conflito e de confronto para mim. Eu tenho que me preparar. Essas situações que virão, elas tentarão a minha fé. Essas situações que virão, elas virão e eu serei tentado, eu serei provado, para que eu possa desistir no meio do caminho, para que eu não chegue no final. Então eu tenho que me preparar. Aí a revelação veio para Pedro. Pedro, é o seguinte, vai vir, e você vai me negar 3 vezes. Irmãos, Pedro ouviu as revelações, Pedro recebeu as revelações, mas ele não se preparou. Não preciso me preparar. Todos os dias nós estamos ouvindo falar do fim dos tempos, sim ou não, irmãos? Quem acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita no arrebatamento da igreja? Eu também acredito. Isso tudo são revelações que têm chegado a nós. Revelações, irmãos, de que virá o anticristo. Revelações, irmãos, de que virá o arrebatamento da igreja. Revelações, irmãos, que dizem para nós que a igreja vai passar por um período de grande tribulação na terra. Revelações, irmãos, que trazem para nós a visão clara de que nós seremos confrontados na nossa fé. Porque diz a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, que não virá, irmãos, o anticristo antes que venha a apostasia. Ou seja, o que está dizendo ali? Está dizendo para mim e para você, que o anticristo não será revelado antes que os crentes, muitos crentes que estão dentro da igreja, abandonem a fé, desistam da fé, deem as costas para Jesus. Porque a apostasia não é pecado de incrédulo. Apostasia, quando a palavra apostasia ela é empregada, ela não se aplica a pessoas que não conhecem a Deus. Porque como é que quem não conhece a Deus vai apostatar? Ele não conhece a Deus, ele já está distante de Deus, ele já está longe de Deus, ele já está longe do Senhor. Apostasia só se aplica a quem conhece a Deus e desistiu de Deus. Quem conhece a fé e desistiu da fé. Então as revelações da palavra de Deus dizem para mim e para você: está vindo um tempo de apostasia. Se prepara. Se prepara. Irmãos, diante dessas revelações, como que nós temos reagido? Você tem sido aquele crente que olha para a revelação, uma revelação que vem confrontar a sua permanência na fé, que vem confrontar a sua permanência em Cristo? Você olha para essas revelações com temor, você olha para essas revelações com cuidado, com atenção, como Jesus olhou para aquelas revelações e disse: eu preciso me preparar para enfrentar isso? Ou você olha para as revelações como Pedro: pode vir, porque eu estou seguro em mim mesmo, pode vir toda apostasia que vier, eu não vou me desviar, eu não vou deixar Jesus, eu não vou dar as costas para Deus. Irmãos, sabe como que eu vejo? Eu vejo muitos crentes hoje, pegando essa palavra do vacilo, né? Eu vejo muitos crentes vacilando na fé, achando que pode se segurar, pode permanecer em Deus, sem se preparar, sem buscar uma preparação, sem buscar, irmãos, um revestimento maior da parte de Deus, para poder resistir. Então eu vejo, irmãos, que muita gente, infelizmente, vai cair na armadilha de Satanás. Por quê? Porque simplesmente estão ouvindo as revelações, estão recebendo as revelações de Deus, mas não estão se preparando para enfrentar os acontecimentos que essas revelações vão trazer. Jesus estava dizendo: vai vir, eu serei preso, vão me levar, vocês vão se dispersar. Ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção, irmãos, nem Pedro e nem os outros, porque quando eles entraram no Getsemane, todos eles foram dormir, ninguém, irmãos, quis se preparar. Eu quero dizer para você, querido, você que veio nessa semana de oração, você veio aqui se preparar, porque você não sabe o que você vai enfrentar amanhã, você não sabe quais são as lutas
que te esperam amanhã, que te esperam na próxima semana, que te esperam daqui um mês. Porque, irmãos, o homem, ele é forte, ele é corajoso quando tudo está tranquilo. Pedro, ele estava ali todo cheio, irmãos, de coragem e todo seguro de que ele iria caminhar até o fim com Jesus, porque o problema ainda não tinha chegado. É fácil para você ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa firme, declarar a sua firmeza enquanto as coisas estão tranquilas. Mas quando chega realmente a provação, quando chega a hora da noite escura, quando chega o momento que realmente confronta a vida da gente, é ali que nós vamos ver o quão fraco muitas vezes nós estamos na nossa fé, na nossa fidelidade a Deus, no nosso compromisso com o Senhor. Por isso eu digo para você, não fique confiando em você, confie em Deus. Quem ora está dizendo, ao invés de confiar em mim, eu prefiro confiar no Senhor. Ao invés de me apoiar em mim, ao invés de me apoiar nas minhas forças, eu prefiro me apoiar em Deus, eu prefiro me apoiar nas forças de Deus, eu prefiro me apoiar na sabedoria de Deus e não na minha sabedoria. Porque, irmão, Jesus não subestimou a cruz. Jesus não subestimou as dificuldades que ele iria enfrentar. Mesmo sendo Jesus, ele foi aos pés do Pai. Ele não esperou a cruz chegar, ele foi antes, ele se apresentou antes, ele orou antes, porque, irmãos, ele sabia de tudo que iria acontecer, e ele sabia qual seria o impacto daquilo na sua vida. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele chega ali, e ele diz assim, a minha alma está triste até a morte. Ele abriu, ele rasgou o seu coração para o Pai. Ele não ficou, irmãos, querendo passar uma imagem de crente intocável, de crente que não sente nada de negativo, que nada de negativo atinge o seu coração, seu sentimento, porque tem crente assim. Tem crente que vive de fachada, aquele crente que por fora parece que ele está forte, mas por dentro ele já desmoronou faz horas. Jesus não estava assim. Jesus, ele chegou e abriu o seu coração e falou, Pai, discípulos, a minha alma está triste até a morte, estou em angústia. Ele abriu o seu coração para Deus. Às vezes você precisa falar com Deus das suas tristezas. Fala para o seu irmão aí, às vezes, está distante, né? Fala assim, às vezes você precisa falar das suas tristezas. Estou triste, pai, o meu time perdeu. Não é essa tristeza aí, né? Mas às vezes a gente tem tristezas mais profundas. Às vezes a gente tem tristezas que estão lá na nossa alma há muito tempo. E você tem que pegar e colocar elas nas mãos do Pai. Sabe por quê? Porque o Pai sabe lidar com as nossas tristezas. A gente não. A gente se enrola com elas. A gente muitas vezes permite que elas cresçam dentro de nós e se transformam em sentimentos muito mais nocivos, que podem nos levar, irmãos, a uma depressão, a um desejo de suicídio. É que nem eu falando com uma irmã hoje, me pedindo ajuda. Ela não é aqui da igreja, mas ela me pedindo ajuda. Ela falou, pastor, ajuda, porque tal dia eu tive que socorrer uma menina, uma jovem mais ou menos da idade da Nicole, porque ela estava tão deprimida que ela saiu correndo na Bandeirantes e queria se jogar debaixo do carro, queria se matar, queria tirar a própria vida. E ela falou assim, eu sou gordinha, tenho 50 e poucos anos, eu corri atrás de uma menina de 20 e poucos anos. Então as situações estão assim, pessoas que às vezes estão com problemas lá dentro da alma, que não estão sendo trabalhadas, que não estão sendo colocadas nas mãos do oleiro, que não estão sendo colocadas nas mãos daquele que remove, que tira da gente aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, aquilo que muitas vezes quer nos destruir se nós deixarmos. Por isso, irmãos, que é importante nós entendermos o exemplo do oleiro e do barro. Quando o Senhor fala com Jeremias,
e ele diz: assim como o barro é na mão do oleiro, assim vós sois nas minhas mãos. Porque isso nos mostra, irmãos, que existe um Deus que quer mexer na nossa vida. Isso nos mostra que existe um Deus que quer moldar a nossa vida. Porque quando o oleiro ele pega o barro, ele pensa muitas coisas que ele quer realizar com aquele barro. E a primeira coisa que o oleiro vai fazer com aquele barro, ele vai tirar as impurezas. Porque muitas vezes o barro, ele tem torrões, ele tem sujeira, ele tem grama, né? Você acha que vai pegar um barro lá e o barro vai sair sem grama, sem torrão, sem pedrinha? Não vai, irmãos. O barro ele vem com grama, ele vem com pedra, ele vem com torrões, ele vem com várias situações que não podem ficar ali. E o que o oleiro faz? Ele tira, ele remove, ele vai limpando, ele vai preparando a nossa estrutura para mexer aonde nós precisamos ser mexidos. Aí depois que o oleiro tira tudo isso, ele vai dar forma à nossa vida. Ou seja, ele vai começar a estabelecer os padrões que vão, irmãos, definir como nós vamos nos comportar, como nós vamos pensar, como nós vamos agir. E tudo isso ele vai moldando a vida da gente através do que? Da sua palavra. Porque é a palavra que dá forma, é a palavra que dá direcionamento, é a palavra que dá entendimento a cada um de nós sobre o que Deus quer de nós, sobre o que Deus espera de nós, sobre o que Deus espera que a gente deixe, sobre aquilo que Deus quer que a gente pratique, aquilo que Deus quer que a gente não pratique. E à medida que a palavra de Deus vai entrando, ela vai dando forma na vida da gente, vai nos moldando. Mas aí chega a hora em que o vaso ele tem que ser provado para ver se ele não racha. Sabia disso? Aí onde que o oleiro coloca o vaso, irmãos? Na fornalha. Sabia disso? O barro ele tem que ir para a fornalha, e ele tem que ficar uma temperatura lá, pegando fogo o negócio, para saber se ele vai rachar ou se ele não vai rachar. E é aí que muitas vezes nós temos que orar. É aí que o vaso tem que se quebrantar. Sabe o que vai te dar força para não rachar? A sua dependência de Deus, a sua capacidade de saber que não é na tua força, mas é na força de Deus que você vai vencer. É na força de Deus que você vai conseguir adiante. Mas para isso você precisa se humilhar e orar, né? Se humilhar e orar. Por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Irmãos, se nós não nos humilharmos, se nós não nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus, nós muitas vezes fracassaremos, vacilaremos, seremos crentes vacilantes. Teremos que decidir ir para a direita e a gente vai acabar decidindo indo para a esquerda. A gente vai errar o rumo. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. E olha que Pedro andava com Jesus todos os dias. Estava com Jesus todos os dias, mas ele achou que não precisava orar. Irmãos, não basta Jesus estar com você todos os dias, você precisa orar, você precisa se colocar diante de Deus, você precisa dialogar com o Senhor. Jesus ele foi, apresentou para Deus as suas angústias, as suas tristezas, falou com o Senhor do que estava no seu coração, deixou nas mãos do Pai aquilo que precisava ser removido da sua vida. E nós precisamos fazer isso. Às vezes a gente está descontente dentro da nossa casa, às vezes a gente está descontente no nosso trabalho, às vezes a gente está descontente com várias situações que a gente tem que apresentar e falar sobre aquilo com alguém. E a gente precisa falar com Deus. A oração, irmãos, nos alivia, tira do nosso coração o peso. Então o crente vitorioso, ele é vitorioso por quê? Porque ele resolve se apoiar em Deus e não em si mesmo. Eu quero perguntar para você: você tem se apoiado mais em Deus ou você tem se apoiado mais em você? Você tem se apoiado mais na sabedoria de Deus ou na sua sabedoria? Aonde você tem buscado mais força para enfrentar os desafios? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, sim ou não?
Nós estamos vendo um tempo onde as pessoas, elas não têm controle de nada mais. Já parou para pensar nisso? As pessoas não têm controle, os médicos não têm controle de nada, né? Ninguém tem controle de nada, não tem um fechamento, vamos dizer assim, não existe um posicionamento onde todos fecham e dizem, não, esse é o posicionamento de todos. Não tem, irmãos. Em relação, por exemplo, a tomar hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, tem uma turma que defende e tem uma turma que é contra. Eu não tenho, irmãos, não tem um posicionamento único, né? Então, o tratamento prévio, né, com medicamentos, esses medicamentos que eu citei, para alguns ele é muito importante, porque, irmãos, impede o avanço da doença, né? Já trata da pessoa no momento em que ela não vai deixar aquilo agravar. Para outros não pode, né? Na vacina também é a mesma coisa, irmãos. É claro que o parecer público, na sua grande maioria, é que todo mundo tem que tomar vacina. Mas, irmãos, vou contar uma história para os irmãos. O pastor da igreja Janelas do Céu, Igreja Batista Janelas do Céu, o pastor Marcos do Ailibe, ele compartilhou conosco no grupo dos pastores que o primo dele é médico, cirurgião, casado com uma médica. Os dois tomaram a vacina. A esposa dele não aconteceu nada, tomou a vacina tranquilo. O primo dele tomou a vacina e foi entubado, por causa da reação da vacina. Aí foram fazer um exame no primo dele. O primo dele, ele era assintomático, né? Não tem a pessoa que é assintomática? Para o caso do primo dele, teria sido melhor não tomar. Tomou, deu um problema. Aí eu pergunto para os irmãos, quem tem controle sobre essas situações? O homem tem controle sobre isso, irmãos? Ninguém, nenhum ser humano tem. Só Deus. Só o Senhor. Você não sabe, né? Porque, irmãos, nem a Pfizer, ninguém pode garantir que a vacina que você vai tomar não vai te dar uma reação. Ninguém. Existe sempre um percentual de risco. Sim ou não, irmãos? 0, alguma coisa. Alguém vai estar naquele 0, alguma coisa. Pode ser você, pode ser eu. Ninguém sabe, irmãos. Sabe como que eu analiso essas situações? Eu vejo assim, que Deus permitiu que o homem perdesse o controle de todas as coisas, para que o homem saiba que no momento em que ele perde o controle de todas as coisas, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Então hoje, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos ser inteligentes. Se Deus é que está no controle de todas as coisas, com quem que eu tenho que me comprometer mais, irmãos? Com os homens ou com Deus? Não precisa nem ser uma pessoa de muita fé, basta você pensar um pouquinho. Se é Deus que está no controle, se só Ele tem o controle dessas situações que nenhum homem na terra tem, e Ele sabe exatamente onde vai dar a reação, Ele sabe exatamente qual o problema que vai dar quando a pessoa for tomar um determinado medicamento, só Ele sabe disso. Eu tenho que depender dEle, irmãos. Eu tenho que estar aí, afinadinho com Ele. Eu tenho que estar afinadinho com Deus, porque quem vai definir a minha vida nessa terra e fora daqui é Ele, é o Senhor. Só que hoje as pessoas, elas preferem depender mais da ciência, depender mais dos pareceres médicos, do que muitas vezes buscar aqui aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: só o Senhor pode te livrar da morte, não só da Covid, às vezes de um medicamento que pode ter uma reação na sua vida, você não sabe. Esse pastor falou para mim que o primo dele quase morreu, quase, ficou entubado, né? Mas conseguiu sair, mas quase, foi o quase, né? Irmãos, então nós não sabemos. Então eu coloco tudo diante de Deus, irmãos. Se eu for tomar a vacina lá na frente, onde chegar a minha vez, não sei, eu estou pensando, eu vou colocar tudo isso diante de Deus. Por quê? Porque eu não sei, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer.
Eu não sei se eu sou uma pessoa que, se eu tomar vacina, eu teria uma reação. Eu não sei como isso vai acontecer no meu organismo. Eu tenho que depender daquele que sabe. Eu tenho que depender daquele que tem o controle da minha vida nas mãos dele. Então, por isso nós temos que orar, para nós afinarmos essa dependência que nós precisamos ter do Senhor, entregar nas mãos dele até coisas pequenas da nossa vida, como tomar ou não tomar uma vacina, né? Comprar ou não comprar determinada situação, né? Qual emprego que o Senhor quer para mim? É o A ou é o B? Qual pessoa o Senhor quer para mim, para ser minha esposa, ou para casar comigo e ser meu marido? Tudo isso a gente tem que colocar diante de Deus, porque você não sabe, você não tem controle dessas questões todas. Irmãos, o crente vitorioso, ele leva a sério a lei da semeadura, dentro do seu relacionamento com Deus. Então Jesus, irmãos, dentro do relacionamento com o Pai, ele semeou, presta atenção, dependência de Deus em oração, ele semeou renúncia da sua vontade, ele semeou dedicação a Deus, e o que ele colheu? Força, poder, capacidade para vencer a cruz, capacidade para enfrentar a cruz. Esse é o crente vitorioso. E o crente vacilante, o que ele semeou? O que os discípulos semearam? Os discípulos semearam preguiça, indiferença ao chamado de Deus para orar. Jesus foi chamar várias vezes, nem uma hora, né? Nem uma hora, Pedro. Se pudesse vigiar comigo, né? Vergonha, né? Nem uma hora. Você não falou que não ia me negar? Era pouco ali? Nem uma hora você quer colocar o joelhinho no chão, né? Cuidado com os interesses da carne. Irmãos, dormir é pecado? Não é, irmãos. É uma coisa gostosa. Como é bom dormir, sono, né? Tem gente que gosta de dormir 12 horas, se deixar dorme 14 horas. Dormir é bom demais. Dormir é uma necessidade de descanso para o nosso corpo. Dormir é restaurador. Dormir é uma necessidade legítima. Mas só que dormir naquele momento foi algo que impediu eles de serem dedicados a Deus. O que eu quero dizer para você? Às vezes uma coisa que é legítima na sua vida, uma coisa que não é pecado, uma coisa que é importante até na sua vida, ela pode te tirar da presença de Deus, se você der uma atenção excessiva àquilo. Amém, irmãos? Então você às vezes precisa tomar cuidado, às vezes não com o pecado. Você às vezes é um crente que não está tão assim, você não é um crente que se entrega ao pecado, mas você se entrega demais a determinadas necessidades legítimas da sua carne. E quando você está ali, você não ora. Deus pode bater na sua porta e falar: fulano, vamos orar? Não, Senhor, agora eu não posso, porque eu gosto demais disso aqui, eu gosto demais dessa situação, eu tenho que dar uma atenção a essa necessidade legítima da minha vida, porque é muito importante. Aí você não ora, você não ouve o chamado de Deus. Então cuidado, as coisas boas, legais e legítimas também podem ser um perigo na minha vida e na sua vida espiritual, se a gente não souber dosar as coisas. Amém, irmãos? Eles também semearam desânimo, e o que eles escolheram? Fraqueza espiritual e abandono da fé. Eles abandonaram a Jesus. Foram pescar depois, foram ou não foram? Vamos voltar às práticas antigas, vamos voltar a pescar, né? Se Jesus não vai lá atrás deles, depois que ressuscita, estavam lá pescando. Irmãos, o crente vacilante é assim, ele sempre está com o pezinho no passado. Vou repetir: o crente vacilante está sempre com o pezinho no passado. O passado que Jesus disse para ele deixar para trás. Qual é o passado que você muitas vezes está com o pezinho? Pergunta para o seu irmão aí: qual é o passado que está o seu pezinho? Às vezes nós temos um pezinho no passado, e a gente tem que tirar o pezinho de lá, senão a gente pode voltar às antigas práticas, né?
Então não vacila, não seja um crente vacilante. O crente vitorioso, queridos, ele não negligencia o valor da oração. Ele permanece em pé diante dos problemas porque ele se prostra diante de Deus. Jesus permaneceu em pé diante da carne, diante de Satanás, diante da cruz, diante de tudo, porque ele se prostrou diante de Deus. Mas Pedro, ele quis ficar em pé diante dessas situações todas e não se prostrar diante de Deus. Então ele caiu. Pedro caiu diante do pecado, caiu diante da tentação, caiu diante da provação, porque não quis se prostrar diante de Deus. Então nós que estamos aqui temos que trazer isso como lição para a nossa vida. Quem se prostra diante de Deus, fica em pé diante do mundo, fica em pé diante do diabo, fica em pé diante das tentações, fica em pé diante das provações. Quem quer ficar em pé diante das provações aí? Ore mais, se ajoelhe mais. Quem conhece o Denzel Washington aí, ator norte-americano? Ele tem uma frase muito legal, irmãos. Ele dá palestras assim em muitos lugares, e ele tem uma frase que ele usa muito. Tudo que é palestra que ele dá, ele usa essa frase. Ele fala assim: coloque os seus chinelos debaixo da sua cama, porque todas as vezes que você tiver que pegar o seu chinelo, você vai ter que se ajoelhar. E aí quando você se ajoelhar para pegar os seus chinelos, você não levanta. Deixa os seus chinelos ali e conversa com o Pai. É uma coisa simples, mas é a visão de alguém que entende o valor da oração. É a visão de alguém que está no meio artístico, onde a maioria dos atores, dessas pessoas que trabalham nesse meio, não querem compromisso com Deus, mas ele está lá fazendo a diferença. Irmãos, e muitos atores norte-americanos estão sendo ganhos para Jesus. Eu fiquei impressionado. Esses dias eu vi, irmãos, não é só o Denzel Washington não, aquele ator lá que fez Guardiões da Galáxia lá, que é o Rocklin lá, cristão, o Thor e muitos outros aí, atores assim famosos que estão se rendendo a Cristo, estão entregando o coração para Jesus. E quando eles sobem numa plateia assim para falar com as multidões, eles falam com ousadia do amor de Cristo. E nós que muitas vezes estamos aqui, temos vergonha, né, de falar de quem é o nosso Jesus, do que Ele fez por nós, de testemunharmos dele. Então tem muita gente lá fora que está nascendo na fé e está fazendo a diferença, né? Eu fiquei assim muito tocado com o vídeo de um médico que eu passei no grupo hoje. Um médico, quem viu aquele vídeo do médico? Depois você olha lá em casa, né? Mas o médico, irmãos, não sei que hospital é aquele, ele fez todo mundo parar. E eles começaram a orar, e ele começou a pregar, e ele disse ali naquele momento que como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim eram eles naquele hospital. Eles passariam, eles entrariam, Deus não livraria eles da fornalha, mas Deus os livraria do fogo da fornalha. E ele começou a declarar que não é a medicina que vai salvar, não é a ciência que vai salvar, quem vai salvar o povo, a população, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória. Imagina um médico, irmãos, um médico, um cara que defende a ciência, uma pessoa, irmãos, que lida com fatos científicos. Ele para tudo e começa a engrandecer a Deus dentro de um hospital. E todo mundo parou, enfermeiros, outros médicos. E nós estamos falando com ousadia da fé que nós carregamos no nosso coração. Então nós precisamos parar para pensar se nós estamos sendo crentes vitoriosos, que estão permanecendo firmes, que estamos enfrentando a cruz, que estamos enfrentando, irmãos, as adversidades de cabeça erguida, porque estamos buscando em Deus a força, ou se nós estamos sendo crentes vacilantes, que muitas vezes estamos caindo, negando a Jesus no meio do caminho, se acovardando diante dos problemas, porque estamos mais firmados em nós do que no nosso Deus. Então não seja um crente vacilante, seja um crente vitorioso. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero orar pelos irmãos que fizeram a campanha